falar sobre os temperamentos humanos. A aula de hoje é a parte número 3. Já falamos uma parte, falamos uma segunda, e agora, nessa terceira parte, vamos enfocar mais os chamados 4 elementos da natureza que estão em sintonia com cada um dos 4 temperamentos humanos. Também veremos 4 características: o quente, o frio, o seco e o úmido, que também cada uma destas características estão para um dos tipos dos temperamentos. Também vamos, na aula de hoje, enquadrar os temperamentos dentro dos signos zodiacais. E no fechamento da aula de hoje, veremos também 4 aspectos que, dentro da linha profissional, na linha do trabalho, costumam rotular as pessoas. 4 tipos de pessoas para 4 tipos de personalidade no âmbito do trabalho profissional. Então, vamos lá. Falando sobre os 4 temperamentos, hoje, por uma terceira vez, com este tema. O conceito de traço de personalidade é bastante antigo e é atribuído a Hipócrates, pai da medicina, baseando-se em 4 líquidos, 4 elementos: o sangue, a bilis amarela, a bilis negra e a fleuma. E depois foi posteriormente desenvolvido por Galeno, um físico do século II, que aí ele aponta 4 temperamentos. Ele aponta 4 comportamentos, 4 padrões. E assim nós temos esta definição: o fleumático, o sanguíneo, o melancólico e o colérico. Colérico ou nervoso, sanguíneo ou pletórico, bilioso ou melancólico e o linfático, que é o fleumático. Como no passar do tempo foi surgindo outras expressões, como introvertido e extrovertido. Isto nós vimos nas 2 aulas anteriores. Estou fazendo um rápido retrospecto para que a gente pegue no embalo no tema específico, ou melhor, temas específicos para hoje. E esses 2 termos, introvertido e extrovertido, foi popularizado por Carl Gustav Jung, que propôs a classificação segundo o predomínio da sensação, do sentimento, do pensamento e da intuição incipiente em cada um de nós. Notou-se que alguns temperamentos tinham pontos em comum e que outros eram bastante opostos, e que as pessoas poderiam pertencer a mais de um tipo. Assim, chegou-se à conclusão que coléricos e sanguíneos eram tidos como extrovertidos, enquanto biliosos e linfáticos eram tidos como introvertidos. Sempre que fazemos esses padrões, é no geral. Tá? Agora, é claro que de pessoa
para a pessoa pode ter mudanças pela escola que nós estamos, sabendo que uma lei de karma, uma lei de evolução, modifica bastante cada um de nós. Mas, a princípio, quando damos essas regras aqui, é na maior base verificada de cada um. Então, a grosso modo, coléricos e sanguíneos são extrovertidos, enquanto biliosos e linfáticos são mais introvertidos. Hoje, a psicologia acrescenta ao estudo dos temperamentos para uma melhor definição e enquadramento os termos estabilidade e a instabilidade, que vai definir o nosso nível ou potencial de neurose. Lembram? Então, nós temos agora aqui uma cruz, um quaternário, a extroversão e a introversão, a instabilidade e a estabilidade, ajudando a diagnosticar melhor o temperamento básico, principal, que cada um de nós tem. E aqui, como vimos nas duas aulas, a tríade eubiótica, aonde estaremos trabalhando com o princípio vontade, que seria um princípio superior, espiritual, vontade como uma característica, um princípio divino dentro de cada um de nós, que nos impulsiona a viver, crescer, progredir, evoluir. E junto com esta vontade, nós temos a base polar de mente e emoção, o nosso cérebro e o nosso coração. Mente para nossa inteligência, conhecimento e sabedoria. E a emoção trabalhando com todo tipo de sentimentos que nós temos. E aí, nesta triangulação, temos também um quadrado, um quaternário, repetindo a extroversão, a introversão, a estabilidade e a instabilidade. Tá? Trabalhando 4 mais 3, 7. 7 elementos, 7 estruturas, dando um diagnóstico mais perfeito do nosso chamado, temperamento principal. Vimos também nas duas palestras anteriores qualidades e defeitos de nós sanguíneos, nós coléricos, nós melancólicos e nós fleumáticos. Também vimos, através do quadrado e do losango, a divisão, a fleuma para os fleumáticos, a bile amarela para os coléricos, o sangue para os sanguíneos e a bile preta para os melancólicos. E hoje veremos melhor ali o que está naquela figura: fogo, ar, terra, água. E também trabalhando com os elementos quente, frio, seco e úmido, principalmente na palestra de hoje. Também vimos esse gráfico muito importante, aonde o homem gira no sentido anti-horário e a mulher no sentido horário. E nós vimos
que até metade de nossa vida nós temos um temperamento principal. E metade da nossa vida para frente, trocamos basicamente o temperamento. Homens giram no sentido anti-horário e as mulheres no sentido horário. Na primeira palestra, trabalhamos bastante em cima deste gráfico e seus elementos. Correspondência das fases da vida com os nossos temperamentos. Nós temos 4 fases na vida: a infância, a adolescência, a maturidade e a velhice. Um quadrante, um quaternário, 4 padrões ou épocas de vida: a infância, a adolescência, maturidade e a velhice. E as 4 idades aqui estão para o tipo de comportamento pelo temperamento. A infância está para sanguíneos ou pletóricos. A adolescência está para coléricos e nervosos. A maturidade para biliosos ou melancólicos. E a velhice caracteriza o comportamento dos linfáticos ou dos fleumáticos. Identificação dos tipos de temperamento. Vamos lembrar, né? Isso vimos na primeira e na segunda palestra, observando o comportamento típico de cada um dos 4 temperamentos frente a uma determinada situação ocorrida ou um problema que surge no momento. Imaginemos que a lei de karma ou o destino, como a maior parte da humanidade chama a lei de karma, colocou uma pedra no caminho por onde passava, primeiramente, o temperamento nervoso ou colérico. Vamos resgatar um colega aqui, ou uma colega, a Daniela. Oi, Daniela. Boa noite. Boa noite. Bem-vinda. Então, vamos identificar o primeiro tipo de temperamento, o nervoso ou colérico, que ao encontrar a pedra no caminho por onde seguia, ele chuta a pedra, esbraveja, xinga, reclama, procura e arruma uma alavanca, um galho de árvore, e através de seus esforços, com aquele tronco, aquele galho de árvore, ele arranca a pedra do caminho e segue firme, bravo, bufando e vai em frente. O sanguíneo ou pletórico, no seu caminhar, saltitante, despreocupado, alegre, com os seus pensamentos nas nuvens, admirando pássaros e a paisagem, não vê a pedra, tropeça e cai. Admira-se, mas depois sorri do fato, do acontecido, do tombo que ele levou, não vendo a pedra. Ele se levanta, sobe na pedra e busca o horizonte que falta caminhar. Desce da pedra com um pulo e segue feliz, assoviando caminho à frente. O linfático, ao encontrar a pedra, para
e fica um bom tempo olhando para a pedra, enxugando o rosto. Depois ele senta em cima da pedra e fica olhando para os lados. Novamente, retira um pacote de bolachas do bolso e fica comendo uma a uma, aguardando que nesse tempo apareça alguém e o ajude naquela situação. Se não aparecer ninguém, ele vai contornar a pedra da melhor maneira possível e vai seguir o caminho, lentamente, como ele vinha até encontrar a pedra no caminho. E o bilioso, por sua vez, vê a pedra no caminho e já diz: credo, que pedra horrível, enorme, como sou azarado, tudo acontece comigo, tinha que aparecer essa pedra, estão querendo me prejudicar. Depois, ele dá meia volta e retorna para dentro do seu interior sombrio, para pensar, analisar e tentar descobrir quem o está prejudicando, quem deve estar perseguindo e possivelmente esse alguém ou alguma panelinha de gente tão escondido agora, vendo o drama dele e dando risada dele. E com isso, né, ele sofre, ele fica angustiado, porque ele sempre se sente perseguido. E tudo de ruim só acontece com ele. Abaixa a cabeça, contorna a pedra e segue, cabisbaixo, resmungando consigo mesmo. Como aqui, né? O exemplo do que falamos. O sanguíneo sobe na pedra, ri, se diverte e segue em frente. O colérico chuta a pedra, xinga, esbraveja. O linfático lá sentou na pedra e fica pensando: e agora? O que eu faço? Tenho só um saco de bolacha aqui para comer. E o bilioso, olha lá, cruza os braços, faz careta, contorna e segue chateado, caminho à frente. É uma maneira de analisarmos, né, pelo comportamento perante as coisas que acontecem de sopetão, a nossa reação. Então, vamos começar a parte de hoje, a parte 3, sobre os temperamentos humanos. Desde a antiguidade e em várias civilizações, o número 4 tem sido um simbolismo especial. O da plenitude é o número da totalidade, da abrangência, da universalidade. O número 4 expressa, ao mesmo tempo, o concreto, o visível, o aparente, o criado. Ao contrário do número 3, que espelha o transcendental, o espiritual, o abstrato e o divino. 4 mais 3, 7. Trabalhamos demais com esses números, né? O 4 do quadrado, o 3 do triângulo. Quadrado e triângulo, 7, nosso setenário. Nas palavras de Platão,
Ele diz: o ternário é o número das ideias, o quaternário é o número da realização das ideias. Esta concepção parece radicar-se no inconsciente coletivo de cada um de nós, porquanto o mesmo simbolismo aparece também entre povos antigos, indígenas e tribos africanas. Os filósofos gregos da escola pitagórica tinham imaginado o universo formado por 4 elementos: terra, água, fogo e o ar, dotados de 4 qualidades opostas aos pares: o quente e frio, o seco e o úmido. A transposição da estrutura quaternária universal para o campo da biologia deu origem à concepção dos 4 humores do nosso corpo humano: a fleuma, o sangue, a bilis negra e a bilis amarela. Os humores quimós, em grego, são o sangue, a fleuma, a bile amarela e a bile negra. Segundo Hipócrates, pai da medicina, a doutrina dos 4 humores: o sangue é armazenado no fígado e levado ao coração, onde ele se aquece, sendo considerado o sangue quente e úmido. A fleuma, que compreende todas as secreções mucosas, provém do cérebro e é fria e úmida por natureza. A bile amarela é secretada pelo fígado e é quente e seca, enquanto a bile negra é produzida pelo baço e também um pouco pelo estômago, e é de natureza fria e seca. Assim, temos os 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Temos também 4 qualidades: o frio, o quente, o seco e o úmido. Temos também as 4 estações do ano: inverno, primavera, verão e outono. E todas essas 3 estruturas auxiliam a entendermos o nosso temperamento predominante. A boa saúde dependeria, então, da exata proporção e da perfeita mistura dos 4 humores. Galeno, no século II depois de Cristo, com prestígio de sua autoridade, revitalizou esta doutrina humoral e ressaltou a importância dos 4 temperamentos, conforme o predomínio de um dos 4 humores em especial: sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Por exemplo, o colérico tem mais bile amarela e o melancólico mais bile negra. Assim temos temperamento, elemento e o predominante
resultante. Aí nós temos, quem é colérico tem o elemento fogo. O fogo é quente e seco. Predomina o calor. O temperamento melancólico está para o elemento terra. E terra é fria e seca. Predomina a secura. O sanguíneo, o elemento é o ar. E o ar é quente e úmido. Predomina no sanguíneo a umidade. O temperamento fleumático, o elemento é a água. E a água é fria e úmida. Predomina a frieza. É preciso dizer antes de descrever o temperamento que todas as pessoas que têm uma combinação destas qualidades que podem estar próximas do equilíbrio ou pender sensivelmente para um dos temperamentos específicos. O mais comum, porém, é que as pessoas tenham um temperamento predominante e pouco de outros dois, e quase nada de um quarto temperamento, que é o chamado de oculto. Lembram as mãos? Os temperamentos estudando a palma de nossa mão. Nervoso ou colérico, o elemento é o fogo. Então, são mãos quentes, ágeis e expressivas. Dedos fortes, musculosos. As unhas são planas, tendo a largura da unha igual ao seu comprimento. Comprimento até onde vai a pele embaixo da unha, tá? Que não adianta querer deixar a unha crescer. É o tamanho. Então, é mais quadrada, plana. A palma da mão também. A largura, tá? Que é a letra B, é igual ao comprimento, altura, que é o A. O pentágono inscrito na palma da mão é bastante irregular, porque A é praticamente igual a B. No sanguíneo ou pletórico, o elemento é o ar. O sanguíneo é assoviador, é alegre, mãos inquietas, tocam em tudo. Seus dedos são finos e longos. Suas mãos são bonitas e jovens, harmônicas e delicadas. As unhas são curvas. Do nervoso, a unha é achatada. Do sanguíneo, a unha é curva. Tá? E mais alongadas do que largas. São mais alongadas e menos largas. A mão é mais comprida no A do que, né, no B, que é a largura. O pentágono inscrito fica mais alongado para cima, porque a medida de A é maior que a medida de B, que é a largura. Olha lá os elementos da natureza: terra, fogo, água e ar. O linfático ou fleumático, o elemento predominante nele é a água. Liga-se ao sistema nutritivo, comer e beber, resultando acúmulo de gordura. As mãos são fofas, moles e frias.
dedos flácidos, gordinhos, com covinhas em cima de cada dedo. As unhas são moles, devido ao excesso de água que o linfático ou fleumático tem em seu corpo. As unhas são curtas e mais largas, tá? As unhas curtas, mais largas do que compridas. A mão também é mais larga no B do que comprida no A. O pentágono inscrito fica achatado, porque a altura, comprimento, é menor que B, a largura. E, finalmente, o bilioso ou melancólico. O elemento é terra, é o esqueleto, é retenção de sais minerais, provocando endurecimento tanto dos membros superiores como os pés, membros inferiores. Mãos ossudas e envelhecidas, com pele mais seca. Unhas muito duras, dedos deformados. A mão é mais comprida, alta, do que larga, com linhas irregulares. O pentágono inscrito é irregular e alongado, porque A de altura ou comprimento é maior do que B, que é a largura. Temperamentos padrões. Lembram? Então, hoje, nos desenhos, nas representações, nós vemos esse tipo de feição para cada temperamento. Como aqui nos emotions, né? O sanguíneo sempre rindo, curtindo a vida, o colérico bravo, sério como sempre, o melancólico triste, magoado, e o fleumático desanimado, né? Apático. E aqui no desenho, olha lá, o professor, por exemplo, dando uma aula, e os alunos, os coléricos, discutindo calorosamente entre si. Os sanguíneos ali, ó lá, dando risada de alguma coisa que aconteceu ou vai acontecer. Os melancólicos tristes, reclamando, chorando das coisas. E os fleumáticos, olha aí, distraídos, desligados das coisas. Os verdadeiros, né, grandes usuários do celular. Os temperamentos e a alimentação. Existem 4 tipos de regimes predominantes: carnívoro, o vegetariano, o frugívoro ou vegano e o prânico. Vai chegar um dia que a nossa estrutura humana estará se alimentando de energia, de luz, de prana. E a alimentação correta para cada tipo de temperamento deve ser nervoso ou colérico, devia dar um destaque maior para o regime frugívoro, comer mais frutas. Sanguíneo ou pletórico pode destacar um regime vegetariano. Linfático ou fleumático, regime misto e carnívoro,
porque o linfático ou fleumático necessita da carne vermelha, a proteína que só a carne vermelha tem. E o bilioso ou melancólico também pode ter um regime mais destacado para o frugívoro, frutas. Assim concluímos. A alimentação, obviamente, influi diretamente nas pessoas. E podemos dizer que cerca de 90% das doenças conhecidas são adquiridas pela boca e com o que se come. E muitos dizem: o homem cava a sua própria sepultura com a boca, com o alimento que ingere. Lembram da aula que nós vimos? Ainda vamos falar mais sobre hormônios e características. As bebidas alcoólicas que acompanham ou não as refeições acentuam os temperamentos. O nervoso ou colérico, usando bebida alcoólica, fica mais colérico, tenso, irritado e nervoso. O sanguíneo, com bebida alcoólica, fica mais alegre, aventureiro e ri à toa. O linfático ou fleumático fica mais parado, dorme e ronca se tiver numa festa. Ele já vai encontrar um canto para ficar quieto. E ainda vai beber, vai acabar dormindo e roncando. E o bilioso ou melancólico, com o álcool em excesso, vai ficar mais triste e vai acabar curtindo muito mais a sua fossa. A embriaguez traz à tona as características negativas de cada temperamento. E também, olha lá, vai atacar mais o fígado do nervoso e também do bilioso. É uma outra maneira, usando da bebida alcoólica, de descobrir o seu temperamento. Porém, o uso do álcool para esse diagnóstico é inadequado, ok? Lembrando dessas 4 principais características, olha lá, o melancólico lá em cima, pouca excitabilidade, mas muita força no seu temperamento. Colérico, letrinha C, grande força de excitabilidade no temperamento. Ele se excita, mas ele para logo. Lembram? O S, né? Desculpa, ali é o colérico, né? Desculpa. O colérico, grande força de excitação no temperamento. E assim ele continua. Agora, aqui é o sanguíneo. Muita excitabilidade, porém, pouca força no temperamento para dar continuidade daquilo que está, né, realizando. E o fleumático, menor força e menor excitabilidade no temperamento. Temperamentos e signos zodiacais. Nós vamos ver que os 4 tipos de temperamento estão mais para alguns tipos de característica
de certos signos zodiacais, como, por exemplo, o colérico está para Áries, Leão e Sagitário. Quer dizer, quem é de Áries, Leão e Sagitário, normalmente tem mais características de temperamento colérico, pois são ativos, otimistas e dinâmicos. Não têm medo de assumir riscos e de enfrentar desafios. Demonstra muita determinação e perseverança. Fleumático está para Touro, Virgem e Capricórnio, porque esses três signos é tranquilo e com alto grau de eficiência, inteligência prática, é confiável, é honesto, tem facilidade para cumprir tarefas, ler, interpretação e pensar. Sanguíneo está para Gêmeos, Libra e Aquários. É sociável, é amável, com alto grau de energia e um incrível poder de comunicação, relacionamento. Preocupa-se com o futuro e com a independência. Mas cuidado, desanimam logo. E, finalmente, o temperamento melancólico está muito próximo de Câncer, Escorpião e Peixes. É sensível e mais tímidos, extremamente criativos e imaginativos. E, por esse motivo, acaba tendo fortes tendências artísticas e pedagógicas. Predominante, adjacentes e o oculto. Lembram? Nós temos o temperamento predominante, 2 adjacentes e um oposto ao predominante, que é o oculto, ou aquele menos trabalhado. E lembra que nós vimos, né, essa divisão: predominante, 2 adjacentes e um oculto. E aí nós vimos aquelas porcentagens, né? Olha lá, 80% de um temperamento predominante, 8% para cada adjacente e 4% para o oculto. Aí vimos também já uma melhora, só 50% do predominante, mais 20% para cada um dos dois temperamentos adjacentes, e já aumenta um pouquinho lá, o tido como oculto. Melhor ainda, só 40% de um predominante, 25% para cada adjacente e ainda ali 10% do oculto. E, finalmente, o perfeito que buscamos, como são os avataras ou como são os manus. Eles têm 25% de cada um, do predominante, dos adjacentes, e nem é oculto, né? Porque também tem 25%. Aí o avatar, o manu, o adepto, o iluminado, o ascensionado, se precisar para aquela missão, ele usa um pouquinho mais para aquele que deve dar
uma característica predominante, mas ele estará usando esse predominante com conhecimento e consciência de causa. Estará sempre no controle de um grande equilíbrio. Conclusão dos temperamentos. Ter um temperamento marcante é perigoso e nos leva a movimentar a roda do Pramanta, e muitas vezes no sentido anti-horário, involutivo, negativo. A maioria dos seres famosos que conhecemos, que entraram para a história, tendo um papel destacado na destruição de povos, etnias, sistemas sociais e políticos, causadores de conflitos, revoluções e guerras, e opositores às forças e correntes do bem, tinham temperamentos marcantes, exagerados, traços nítidos de demência, loucura, idiotice e, principalmente, fanatismo. Lembram? Quando falamos do lado negativo de cada temperamento? Demência, loucura, idiotice e fanatismo. Os representantes da boa lei, numa outra visão, contrária à negativa de cima, a boa lei como evolucional, positiva e divina, como são os mestres, os adeptos, iluminados, manus e avataras, sempre foram equilibrados, harmônicos, sem traços nítidos de temperamento. Se o tinham, era para um motivo necessário, mas sob controle, pois tinham, têm e terão todos esses seres da boa lei os 4 temperamentos harmônicos entre si. Um quaternário em perfeito equilíbrio. Lembrando, né? 25, 25, 25 e 25. 100% de equilíbrio. Lembram do gráfico? Concluindo mais uma vez, o temperamento nervoso ou colérico tem traços de sanguíneo e também de bilioso, como seus adjacentes, porém não tem traços de linfático, que é o seu antagônico, oposto ou oculto, que deverá ser trabalhado. O temperamento sanguíneo ou pletórico tem traços de nervoso e linfático, como adjacentes, porém não tem traços de bilioso, que seria o seu antagônico, oposto ou oculto, que é o a ser trabalhado e desenvolvido. O temperamento linfático ou fleumático tem traços sanguíneos e bilioso, como adjacentes, porém não tem traços do colérico ou nervoso, que é o seu antagônico, oposto ou oculto, a ser trabalhado e conhecido. E, finalmente, o temperamento
bilioso ou melancólico, que tem traços de linfático e de nervoso, como adjacentes, porém não tem traços do sanguíneo, seu antagônico, oposto ou oculto, a ser trabalhado e analisado. Tá bom? Olha, então, quando um deles está aqui, que nós vimos, tem os seus adjacentes e o oposto. Muda, a gente trabalha dentro daquele gráfico, que é esse gráfico aqui. Ó. O nervoso ali em cima, lá. O nervoso, ele tem traços do sanguíneo e do bilioso, mas não tem do linfático. O sanguíneo tem traços do nervoso, traços do linfático, mas não tem do bilioso. E assim por diante. O predominante, os adjacentes e o oculto. Olha, os 4 tipos de temperamento humano. Colérico se trata do mais explosivo e agressivo dos demais. Não que ele seja ruim, mas ele é explosivo, é agressivo. O fleumático carrega sempre uma postura sonhadora, enxergando a vida mais positiva. O melancólico, sensível com suas emoções e costuma ser mais introvertido. E, finalmente, o sanguíneo, mais expansivo, mais otimista, a sua presença contagia o ambiente. Como vimos nas 2 palestras anteriores, também vimos os elementos que estamos hoje vendo com um pouquinho mais de profundidade. Os 4 temperamentos e as 4 energias, qualidades primitivas. As energias mais primitivas começam com o quente como expansão e o frio como contração, o seco como individualização e o úmido como união. As energias primitivas servem de base, de apoio para o zodíaco e para os planetas. Vamos lá. Quente. No plano físico, é calor, mobilidade e expansão. O quente, no plano anímico, fisiológico, centrífugo, manifestação da energia vital encerrada nas células. O quente, no plano psíquico, excitante, estimulante e impulsivo. Tá? Por isso, olha, anímico e psíquico muitas vezes são sinônimos, mas aqui nesse gráfico, o autor ou os autores colocam lá plano anímico mais o lado fisiológico da alma, se pudermos assim chamarmos. E o plano psíquico mais para o lado realmente emocional, ok? Então, olha lá, os temperamentos, as características, as representações, as fisionomias, né? Frio. O frio no plano físico é frio, adesão, retração. Plano anímico fisiológico,
centrípeto, retrai e concentra acumulações e aglomerações, atodia. E o plano psíquico é concentração, resistência e profundidade. O seco, no plano físico, é tensão, rigidez, característica de isolar. No plano anímico, fisiológico, condensação e tensão das energias orgânicas. E no plano psíquico, decisão, precisão, veemência, rigor e obstinação. E o úmido, no plano físico, união, fluidez, elasticidade. No plano anímico, fisiológico, materialização, divisão de energia vital mediante os líquidos orgânicos. E úmido, no plano psíquico, característica feminina, passiva, sensível, branda, plástica e flexível. Aqui nós temos um gráfico que dá uma resumida no que falamos agora. O ser humano aqui no centro, recebendo uma carga hereditária, que é uma bagagem genética, mais uma carga ou uma corrente evolucional, como bagagem de vidas passadas. A bagagem energética está para o corpo físico, matéria, é mais o melancólico, é o frio, é a secura, é a terra. Aqui, como corpo emocional, sistema glandular, é o linfático, também frio, úmido e água. Agora, deste lado, nós temos o corpo mental, o sistema nervoso, é o tipo sanguíneo, quente, úmido, é o ar. E aqui, como corpo vital, o sangue, o colérico, quente, né, e secura, e é o fogo. Então, é os temperamentos com as 4 estruturas, quente, frio, seco e úmido. Aqui também um outro gráfico, aonde no quadrado inclinado aqui, nós temos fogo, verão, água, inverno, ar para a primavera e terra para o outono, bilis amarela para o colérico, fleuma para o fleumático, bile negra para o melancólico e o sangue para o sanguíneo. E aqui, ó, para cada um deles aqui, o quente, o seco, o frio e o úmido. Temperamento colérico ou nervoso, quente e seco. O elemento é o fogo, o corpo é o mental racional. Mostra-se atuante num sangue com pulsação vigorosa. A força mais íntima irá manter sua organização com robustez e energia. E ao se defrontar com o mundo exterior, desejará fazer valer a força do seu eu. Caracteriza o homem que quer impor o seu eu em todas as circunstâncias. Grande energia, peito e abdômen alongados, normalmente cabelos negros,
olhos brilhantes e salientes, rosto quadrado ou retangular, esbelto, pele azeitonada ou amorenada, quente e seca, músculos robustos, bem desenvolvidos, magro, braços e pernas compridos, mãos retangulares, dedos fortes, polegar mais comprido, movimentos bruscos e ativos, gosta de exercício, tem bom apetite, metabolismo acelerado, tem necessidade de fécula e de açúcares. Quem é fogo tem intuição e vive à frente de seu tempo físico. Pode ter angústias porque, quando tenta explicar algo, parece que a intuição acaba e ele pode chegar à melancolia e à depressão, porque ele quer impor o que ele está explicando e ele não tem calma e paciência dos outros esperarem para entenderem. Fogo necessita de motivação e excitação constante. Prefere evitar ficar em local fechado. Precisa provocar situações extremas, fáceis de se dominar e tentar gastar a energia de modo veemente. Não em acontecimentos e fatos insignificantes e que não ofereçam resistência. Esse é o colérico, né? Vamos lá. Temperamento melancólico ou bilioso, onde vibra o frio e o seco. O elemento é terra e o corpo que aqui vibra é o físico. Pela predominância do corpo físico, que opõe resistência aos demais corpos, o homem interior sente obstáculos, pois não consegue dominar o corpo físico, fonte de aflição interior, o qual ele pode aprender através da dor e da contrariedade, criando disposição tristonha. Deixa eu ver se alguma coisa com a gente aqui, pessoal. Não. Contrariedade, né? Criando disposição tristonha, melancólica, sendo trocado pela vida de maneira sofrida, né? Sendo tocado pela vida da maneira sofrida. Tem muita energia, mas pouca excitabilidade, sendo geralmente um tipo longilíneo, com cabeça pendente, olhar voltado para baixo, fisionomia triste, ângulo dos lábios puxados para baixo, dentes pequenos, arcada dentária estreita, pele fria e seca, gordura escassa, músculos pouco desenvolvidos, dedos pontiagudos, gestos enérgicos. Come pouco, é exigente na qualidade da comida, tem bom vigor intelectual, secura, frigidez, rigidez, depressão, petrificação, magreza,
artrite, tendências crônicas, facilidade para decodificar a linguagem não verbal pelo predomínio das sensações. Precisa concentrar-se nos obstáculos e nas dificuldades exteriores, com o objetivo de desviar a sua dor para os acontecimentos. Aqui é a representação do melancólico. Temperamento sanguíneo ou pletórico, onde vibra o quente e o úmido. O elemento é o ar e vibra o corpo astral emocional. Tem interesse efêmero nas coisas, o qual transfere rapidamente de uma coisa para outra, sem se deter em uma só. Não prende sua atenção e interesse em um objeto. Precisa se colocar na posição de que o interesse passageiro é oportuno. O interior se exterioriza e, por isso, é esbelto. Pouca energia, mas grande excitabilidades. Tipo físico alto, volumoso ou largo. Formas flexíveis, cabelos castanhos, apesar de seu dinamismo, é pouco propenso a atividades físicas. Necessita de exercícios ao ar livre. O ar é seu elemento e alimento. Tem uma ventilação pulmonar ampla e ampla troca gasosa. É expansivo, alimenta-se bem, gosta de dormir e tem tendência futura à obesidade. Então, aqui está o sanguíneo, né? Popular e brincalhão. E, finalmente, o linfático ou fleumático, onde vibra o frio e o úmido. O elemento é água e ele vibra no corpo vital ou etérico, nas glândulas principalmente. Tende a buscar vida interior, tende a olhar de modo apagado, incolor, a fisionomia imóvel, com desinteresse por coisas externas. Pouca energia, pouca excitabilidade. Tipo físico curto, arredondado, pele branca, lábios carnudos, músculos flácidos, mãos frias e úmidas, gestos mole, andar mole e lento, preferência por alimentos pesados e indigestos, disfunções digestivas, intestinais, também no aparelho genital e reprodutor, disfunções físicas e psíquicas, hipersecreções salivares e gástricas, náuseas e vômitos, vermes intestinais, impetigo, eczemas, enfermidades que tendem à cronicidade e são de difícil resolução, devido à baixa imunidade. Precisa esgotar a fleuma, a água, ocupando-se com a maior quantidade possível de objetos
desinteressantes. Tende-se a se conformar com o seu destino. Esse é um melancólico, calmo e pacifista. Aqui nós temos um gráfico bem interessante. Uma cruz, o quente como expansão. Lá embaixo, o frio como contração. E na horizontal, o seco, a isolar e a individualizar. E o úmido, a unir e a relacionar. Então, temos lá em cima fogo, quente e seco. Função, intuição. Temperamento aqui é o colérico. Signos, Leão, Áries e Sagitário. O lado do ar é o quente e úmido. A função, pensamento. O temperamento aqui é o sanguíneo. Signos, Libra, Aquários e Gêmeos. Lá embaixo, terra, frio e seco. A função é a sensação. Aqui é o temperamento melancólico. Signos, Capricórnio, Touro e Virgem. E, finalmente, água, frio e úmido. Função, sentimento. Temperamento, linfático. Signos, Câncer, Escorpião e Peixes. Elementos da natureza. O fogo, energia universal, radiante, núcleo dinâmico da energia psíquica, como assim dizia Jung. Experiência centralizada na identidade pessoal, na decisão, entusiasmo, intuição, impulsividade. O eu é sentido como uma projeção do princípio da vida na natureza e agindo sobre a natureza. Precisa estar no ar livre, na luz solar e manifestar-se fisicamente ativo, a fim de captar energia ígnea. Relaciona-se com as salamandras, que são a terceira classe, né, ou o terceiro tipo de elemental da natureza, como Tátiva, cuja qualidade é a serenidade. Ênfase, hiperatividade, inquietação, impulsividade, egocentrismo, imediatismo. Carência, deficiência digestiva, falta de ânimo, falta de confiança. Terra, praticidade, sinestesia, sintonização com os sentidos e o mundo das formas. Tendência a ser cauteloso, convencional e premeditado. Vê a natureza como um campo para a manifestação da vida. Precisa de contato com a terra, que é o seu elemento, com a natureza, com os animais, pisar na lama. Relaciona-se com o elemental gnomos, que é o primeiro elemental da natureza, naquela escala dos Táttivas, cuja qualidade é a generosidade jovial. Ênfase, tende a confiar demais nas pessoas, como elas se apresentam. Preocupação obsessiva com aquilo que dá resultado.
e tem cinismo e ceticismo. Carência, dificuldade para adaptar-se às necessidades práticas. Pode sentir-se deslocado, pode ignorar as exigências do corpo. Precisa aprender a respeitar horários. O elemento ar, quem tem em si o elemento ar, focaliza suas energias em ideias específicas que ainda não se manifestaram. Experiência na sua preocupação com as relações teóricas. Precisa de ar limpo, leve, acima do nível do mar. Relaciona-se com as sílfides ou silfos, que são o quarto elemental da natureza, no estudo dos Táttvas, cuja qualidade é a constância, ênfase, hiperatividade mental. A mente pode conduzir a um esplendor conceitual. Carência, decisões sem reflexões, dificuldade de adaptação a ideias novas, falta de capacidade para refletir sobre o próprio eu ou a própria vida. Finalmente, a água, motivado por anseios emocionais e sentimentos, sente-se mais feliz quando sua fluidez é canalizada e modelada pelos outros. Precisa de envolvimento emocional com tudo que estiver fazendo. Alcança sua melhor forma psíquica e emocional quando tem a oportunidade de mergulhar em água corrente ou estar na presença dela. Relaciona-se com as ondinas, que é o segundo elemental da natureza, no estudo dos Táttvas, cuja qualidade de quem vibra com a água é a firmeza, ênfase, hipersensibilidade, reações descontroladas ou descontrole emocional, tendência a extremos comportamentais, carência, né? O que lhe falta? Dificuldades para se colocar em contato com os sentimentos e necessidades emocionais, desconfiança inata no conhecimento intuitivo, resistência a terapias, toxidez excessiva, que pode conduzir a sintomas físicos de doenças. Modalidades operacionais. Aí é de acordo com o grupo em que cada um está, devido ao signo zodiacal em que nasceu. Então, aqui nós temos cardial ou cardinal. É o modo como começa as coisas. É o iniciador. Pode desgastar a energia, adoecendo com isso. Necessita de proteína animal. Signos: Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Chamado de fixo,
modo como cristaliza, concretizador, perseverança, formalidade, possessividade, dificilmente adoece, porém tende a doenças crônicas. Touro, leão, escorpião e aquários. E agora, mutável, modo como transforma, tende a mudança ou adaptação. Tem essas tendências, né? De mudar e adaptar. Perda de autonomia, capacidade de ver alternativas, flexibilidade, adoece mais facilmente. Signos: Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Vamos lá. Triangularidades dos elementos e signos. Triângulo do fogo. Compõe as energias que conduzem à ação individual. Áries, em busca da realização, gesto criador, gerando sua filosofia de vida e suas crenças. Sagitário, constitui o triângulo da vida ou da identidade, que pode determinar o dinamismo inato da pessoa. Leão, este triângulo do fogo é análogo às casas zodiacais 1, 5 e 9. Como vemos ali na triangulação, Áries, Leão e Sagitário. E nos dois círculos ao lado, as casas 1, casa 5 e casa 9. Triângulo da Terra compõe as energias que conduzem à materialização, à sustentação material da pessoa a partir do reconhecimento de seu caminho, Capricórnio, por meio de recursos, Touro, e determinando o servir, Virgem, constitui o triângulo da matéria ou do poder objetivo. O triângulo da Terra é análogo às casas 10, 2 e 6. Então, temos aí o triângulo Touro, Virgem e Capricórnio. E dos lados, nos círculos, as casas 10, 2 e 5. Triângulo do ar compõe as energias que conduzem ao pensamento, expressão e comunicação e relacionamento. Indica o tipo ou condição de relacionamentos. O outro, Libra. O grupo ou os amigos, Aquários. E a troca de informação ou de aprendizado, Gêmeos, constitui o triângulo das relações. E o triângulo do ar é análogo às casas 7, 11 e 3. Então, temos ali Gêmeos, Libra e Aquários. E ali nos círculos, as casas zodiacais 7, 11 e a casa 3. E, finalmente, o triângulo da água compõe
as energias que indicam as origens, Câncer, e o que precisa ser transformado, Escorpião, para atingir a totalidade, Peixes. Constitui o triângulo do destino. Triângulo da água é análogo às casas 4, 8 e 12. Então, temos ali Câncer, Escorpião e Peixe. E olhando ali nas casas zodiacais, a casa 4, a casa 8 e a casa 12. Vamos descobrir o nosso. Já demos aqui bastante pistas. E agora vocês se autoanalisem. Identifique o seu temperamento. Temperamento deriva do latim temperamentum e significa uma mistura em proporções. É a mesma derivação de tempero e temperança. Isto quer dizer que, apesar do temperamento ser a raiz instintivo, biológico da personalidade, é possível trabalhar no sentido de dosá-lo, bem proporcioná-lo. O temperamento define a forma básica de reação de cada pessoa frente à vida, aos seus obstáculos e bem como às suas graças. Todos os temperamentos têm contribuições importantes, pois, como a vida depende da existência e interação dos 4 elementos, a existência e o convívio humano dependem da interação dos 4 temperamentos. Conhecer seu próprio temperamento, né, o predominante, é tomar posse de usar melhor suas forças e aprender a superar suas dificuldades. Conhecer o temperamento das pessoas que te cercam é, com certeza, aprender a conviver muito bem com elas e, principalmente, aprender a somar habilidades para a superação das diferenças. Isso faz o convívio familiar, profissional ou social muito melhores. Isso faz o mundo melhor. Assim temos colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. São os 4 temperamentos humanos descritos por Hipócrates, médico grego que viveu entre os anos 460 e 377 a.C. E estes temperamentos relacionados com os 4 elementos, fogo, ar, água e terra, respectivamente. Temperamentos. Colérico, relacionado ao fogo, é atribuído às pessoas ousadas, dinâmicas, líderes natos, prontos a encarar desafios, que em desequilíbrio os coléricos tornam-se agressivos, ditadores e orgulhosos. Sanguíneos, relacionado ao ar, é o temperamento dos curiosos
inquietos, bem-humorados, interessados em várias coisas ao mesmo tempo, desprendidos e que, em desequilíbrio, os sanguíneos podem ser inseguros, instáveis e volúveis. Fleumático, relacionado à água, é atribuído às pessoas tranquilas, lentas, concentradas, sonhadoras, com especial prazer em alimentar-se, e que, em desequilíbrio, fleumáticos tendem à inércia física, à inércia mental, à obesidade e a problemas digestivos. Melancólico, relacionado com o elemento terra, é o temperamento de pessoas introspectivas, concentradas, que analisam a fundo os fatos e podem tornar-se pessimistas, né? Os melancólicos, em desequilíbrio, podem se tornar pessimistas e deprimidos quando em desequilíbrio. Então, olha, sanguíneos, melancólicos, fleumáticos e coléricos. Mais uma demonstração de estereótipos. Conclusão. Várias conclusões, né? Para vários segmentos que vimos hoje. Em cada pessoa predomina um dos 4 elementos, resultado de fatores genéticos, kármicos e influências culturais, variando conforme sua situação e a fase da vida em que se encontra. Todo ser humano possui as 4 tendências. O segredo para o equilíbrio do corpo e da alma é não permitir que uma das tendências se sobreponha excessivamente. Seja qual for o seu temperamento dominante, invista em aprender os outros aspectos ou temperamentos para você ser mais saudável e harmônico. Lembra? Predominante, 2 adjacentes e aquele com menor ou oculto. Profissionalmente, vamos entrar no lado profissional agora, encerrando, né, a palestra de hoje. Também profissionalmente, estabelecem 4 tipos. Fica mais fácil ser feliz na profissão se, além das oportunidades do mercado, se levar em conta as características inatas do comportamento. O mundo acadêmico não pode deixar de se preocupar com o fato de estudantes brilhantes, não raros, tornam-se profissionais medíocres. A pessoa, enquanto no aprendizado, é nota 9, é nota 10. Entrou no ramo de atividade, pode virar um medíocre. De fato, adquirir conhecimentos e aplicá-los, né? Conhecimento, teoria, aplicá-los é prática, são 2 propostas diferentes. Há, porém, uma explicação mais profunda para aquela discrepância entre o talento teórico e a habilidade prática. Esta explicação está
no temperamento humano, que, de acordo com uma antiga doutrina, é determinado por 4 fatores, simbolicamente caracterizados como L para lobo, N para navalha, M para muro e F para fonte. 4 tipos de profissionais: o lobo, a navalha, o muro e a fonte. Todo indivíduo é portador de todos esses fatores, apenas em intensidades e manifestações diferentes. Não se pode falar de tipos, porque toda personalidade é resultado de uma interação dos 4 fatores. Tipos psicológicos, dos quais os junguianos são mais proeminentes atualmente. Não passam de meras construções fascinantes, porém arbitrárias, ambíguas e problemáticas em qualquer aplicação clínica ou organizacional. Vamos analisar os 4 tipos: lobo, navalha, muro e fonte. Os 4 fatores podem ser definidos em termos de tendências comportamentais. O fator L, o lobo, é o temperamento voraz, leva à apropriação de bens, à sedução de pessoas, à assimilação de conhecimentos e à superestima do próprio ego. Define as pessoas ambiciosas e egoístas, que não hesitam em usar tudo o que o ambiente lhes oferece para sua vantagem e seu prazer, a fim de atingir seus objetivos. Não poupam esforços, geralmente observando as leis e as convenções vigentes. Acabam sendo cidadãos respeitados pela sua relativa utilidade. A carreira do fator L, o lobo, é aquela do businessman, que é o negociante, é o comprador, é o vendedor, é o trader, empreendedor, banqueiro e até político da nova geração. Também o capitalismo, como tal, tem características do fator L. A maioria das religiões tem marcado o lobo que existe no ser humano como elemento pecaminoso, mas é a este elemento, o L, o lobo, que a humanidade deve grande parte de seu dinamismo e aparente sucesso. Vamos ver o fator N, de navalha. Este é responsável pelo corte e separação. Em termos de mentalidade, isso significa diferenciação, discriminação, elitismo, esteticismo, estilismo, inclusivismo, aderência a critérios elevados
prevalência da rejeição sobre a aceitação. Parece se tratar de atitudes negativas e destrutivas, mas não se deve esquecer que muita destruição precede atos construtivos. Lembram? Destroem et constroem. Destruir para construir mais, vírgula, e melhor. A casca da noz tem que ser quebrada para que se chegue ao núcleo. O corte cirúrgico tem por objetivo o reestabelecimento do organismo. E o marceneiro pode sacrificar uma árvore inteira para manufaturar gabinetes e mesas. Assim, as carreiras do médico e do artesão tornam-se evidentes como expressões da mentalidade N de navalha. Quem tem apenas a habilidade para essas profissões pode chegar ao sucesso, mas dificilmente a um estado de autorrealização. O mesmo se aplica aos engenheiros, representantes evidentes do fator N dentro da área organizacional. O maior triunfo, entretanto, do fator N se dá no âmbito intelectual. A análise, a definição, a lógica e a resolução de problemas dependem não somente de capacidade mental, mas também da disposição temperamental ligada ao fator N. Essa disposição sente-se claramente em todas as profissões de crítica, seja esta social, ideológica, cultural, literária, teatral, artística, etc. Constam nessa categoria também os analistas organizacionais, inclusive os executivos. M de muro. Suponha. Oi. Ok, só que não está aparecendo na tela. Opa, desculpa. Quando cai, nós temos que. Eu esqueço. Quando cai. Sai da tela, né? Temos que apresentar novamente aqui. Fator M. Falemos agora do fator M. Suponha que o muro seja construído por uma série de pedras iguais, de maneira o simbolismo do fator M. Gente, agora desliguem os microfones aí, por favor. O simbolismo do fator M torna-se evidente. É consolidação, rigidez, repetição, delineação, proibição, previsibilidade, lei, tradição e segurança. Pode-se dizer que a organização é uma estrutura que oscila eternamente
entre iniciativa e controle, onde esse fator é dominante. Resulta um indivíduo angustiado, mais preocupado com a segurança do que qualquer atrativo, né? Mais elétrico, né? Mais alérgico a inovações e a mudanças, inócuo ou tédio e confortável com a mesmice. Por outro lado, a virtude do ingrediente M não pode ser negada. Basta lembrar que qualquer representante do fator L de lobo correria o risco de se tornar um fora da lei, um vigarista, um assaltante, um usurpador, um tirano, se não fosse o impacto controlador de M, o muro. Não é só isso. Se não houvesse o elemento repetição, o mundo humano não teria a comunicação, a compreensão do próximo, a racionalidade. Sem a referência sempre mantida de certos vocábulos com respeito a certos conteúdos, não haveria palavras. A repetição pode ser tediosa, mas dela surge o sentido. Em termos profissionais, o elemento M de muro é responsável pelo regulamento, pela lei e pelo controle. A carreira do jurista pressupõe uma forte tendência M, permitindo apenas como segundo ingrediente o fator N de navalha, responsável por sofisticação, argumentação e acrobacia mental em geral. Dentro da organização, o fator M tem seu maior papel nas funções de controle, tais como o controle contábil, propriamente dito, os controles de caixa, de estoque, de produção, de custo, de qualidade. O L quer vender de qualquer maneira, né? O N, se bobear, é contra determinados fatores, mas o M vai dar continuidade, controle entre o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, aquilo que se compra, estoca e se produz. Pode-se dizer que a organização é uma estrutura que oscila eternamente entre iniciativa e controle. O fator M solidifica, mas não cria os ganhos. Como dominante, tende a ser tão estéril quanto é indispensável como elemento de apoio organizacional. Então, acabamos vendo até aqui que podemos ter um pouquinho mais dominante, mas temos que atentar para as outras qualidades. O fator F de fonte, este é o símbolo da distribuição, da dissipação, da espontaneidade, do acaso e do relaxamento. Em tempos antigos, mais conservadores, este elemento talvez
nem fosse aceito como ingrediente organizacional. Era associado à preguiça, à improdutividade e à irresponsabilidade, cristalizando-se aquele ponto de vista. Teria sido inconcebível a virada promovida pelo capitalismo no mundo empresarial, em direção ao fator F, a partir da segunda metade do século XX. Se anteriormente era uma fortaleza do fator M, a economia abriu-se agora ao consumismo, ao obsoletismo planejado e ao desperdício regido por F, de fonte. Subitamente, palavras e imagens, desejabilidades e projeções tornam-se valores negociados nas bolsas e não se distingue mais entre ativos concretos e fantasmagóricos. Dentro desse contexto, não faltam as oportunidades profissionais. Todo o pessoal de publicidade, propaganda e marketing, todos os peritos em relacionamento com governo, público, acionistas, mercado, etc., hoje são candidatos a grandes carreiras que não eram no passado, enquanto que a tecnologia de informação elimina muitos empregos. O liberalismo do espírito F abre outros. À medida que a importância do burocrata regride, o colaborador criativo avança nas fileiras empresariais. Antigamente, comunicação era uma simples função da existência humana. Hoje, comunicação é um estudo, uma profissão e um tipo de carreira. Assim, chegamos ao fim da coordenação dos temperamentos, denominados L de lobo, N de navalha, M de muro e F de fonte, com as carreiras principais do mundo atual. A escolha de uma profissão deve seguir 3 critérios: o temperamento que cada um de nós tem, a capacidade e a oportunidade econômica do momento. A capacidade pode ser desenvolvida com o estudo. A oportunidade pode ser criada, mas o temperamento é um elemento próprio, inato e invariável de cada um. Eu até acrescentaria: temperamento é kármico de cada um de nós. E esse temperamento kármico vem de uma dinâmica, de um processo de vidas passadas, um processo reencarnatório, que cada um de nós tire a sua conclusão. Aqui uma outra tabelinha, onde, por exemplo, aqui, olha lá,
O colérico é o predominante. O sanguíneo e o fleumático são os adjacentes. E o melancólico é o oculto, é o oposto do colérico. E isso gira. Conforme isso girar, né, modifica o gráfico. Como coloquei aqui. Ó. Aqui, o predominante, por exemplo, é o melancólico. E ele, como melancólico, tem os adjacentes, fleumático e sanguíneo. E terá como oposição ou oculto o colérico. E assim vai girando. Sempre vai ter um predominante, 2 adjacentes e um oculto. Profissionalmente, quanto mais equilibrarmos aquelas 4 letrinhas, mais sucesso teremos. Lembra? Predominante, adjacentes e o oculto. Assim, entendam os que têm aspectos ou características, tanto positiva como negativa, de 3 temperamentos, manifestados e embaralhados, sendo um normalmente mais predominante, evidente, e um bastante ou totalmente oculto, sendo que este é o que devemos descobrir e trabalhá-lo para uma vida justa e perfeita, harmoniosa e equilibrada, dentro da grande marcha evolucional. É a nossa busca do nosso graal, a nossa taça interior, através do conheça-te a ti mesmo, realização para todos, vitória final. É o que sempre buscamos. Bom, grato, até uma próxima palestra, onde, através desta terceira parte, fechamos uma trilogia dos temperamentos humanos. Muito obrigado pela presença e pela paciência, né? A aula Obrigada, Paulo. Boa noite a todos. Beijos. Chegamos lá. Obrigada. Um abraço a todos vocês aí. Boa noite, São Paulo. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, Paulo. Obrigado, Boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite, gente. Obrigada, Paulo. Boa noite a todos. Boa noite. E até amanhã. Amanhã temos mais.